O Jornal Nacional da Rede Globo divulgou na última terça-feira uma menção nominal ao presidente Jair Bolsonaro, no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, e do motorista dela, Anderson Gomes, ocorridos em 14 de março de 2018. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro do condomínio disse em depoimento que alguém com a voz do, na época, deputado Jair Bolsonaro autorizou a entrada de um dos suspeitos da morte da vereadora no dia do crime. Bolsonaro, no entanto, neste dia, estava na Câmara dos Deputados, conforme checagem da própria reportagem da Globo. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. Em live feita pelas redes sociais, minutos após a divulgação da matéria, o presidente mostrou grande indignação com o conteúdo da reportagem, atacou a imprensa e disse que está disponível para ser ouvido no processo. Isso é uma patifaria, TV Globo! TV Globo, isso é uma patifaria! É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo! Uma canalice! Fazer uma matéria dessa no horário nobre, colocando sob suspensão que eu poderia ter participado da execução da Marielle Franco. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Que o processo de renovação de concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Hoje é terça-feira, 5 de novembro. As novidades nas investigações do caso Marielle Franco são o assunto central desse episódio do Desenquadrados. Em Brasília, dizem... Vão diretamente a Brasília. Estará ao vivo até Brasília. Brasília, na esplanada dos... Brasília era considerada uma utopia. Olá, eu sou Ozímpio Ozzy e este é o quarto episódio do podcast Desenquadrados. Aqui comigo eu tenho a jornalista Nara Alves, que vai nos ajudar a encontrar uma ordem em meio a todos estes assuntos que absorveram a pauta de todo o noticiário brasileiro na última semana. Nara, você é jornalista, já trabalhou em grandes veículos de comunicação, inclusive já trabalhou na própria TV Globo. Como você vê o papel da imprensa na cobertura desses novos fatos que colocaram o nome do presidente da República no meio de uma investigação de duplo assassinato e que tem provocado todo tipo de reação no meio político e da própria sociedade? Ozímpio, eu acho muito engraçado o Bolsonaro acusar a Globo dessa forma, né? E todo mundo que apoia o governo acusar a Globo de ser de esquerda. Eu trabalhei na TV Globo, depois eu saí de lá, fui trabalhar no Palácio do Planalto, no governo Dilma, e lá era o contrário, né? No governo, a Globo era de direita, era golpista. Registrar que esta emissora apoiou o golpe contra a democracia, contra uma mulher eleita, que foi caçada sem qualquer crime. Então eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo que a Globo, hoje, ela consegue apanhar dos dois lados. E isso é bom, tratando-se de uma de imprensa, né? Lembrando que a Globo apoiou o golpe militar lá de 64, ela nasceu um ano depois, em 65, e esteve sempre apoiando o regime militar. Depois, na década de 80, já na reabertura, todo mundo se lembra do debate que foi editado, todo mundo que eu digo, quem viveu aquela época, né? Entre Collor e Lula, claramente a Globo estava a favor do Collor. O suor de Collor no debate, então, foi produzido. Todo aquele debate foi não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, formal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. E logo depois, alguns anos depois, o então diretor, que era o Boni, também saiu. E a partir daí, acho que
a Globo começou a rever a sua relação com o poder. Eu me lembro disso, Nara, e a Globo acabou se retratando depois de muitos anos sobre esses episódios. Eu não sei se você sabe disso, mas... Quando eu estava lá na TV Globo, o diretor-geral mudou e quem assumiu foi o Schroeder, que é um jornalista. Isso foi ou 2012 ou 2013, não me lembro muito bem. E naquele ano, um pouquinho depois, a Globo fez um meia-culpa, falando que não deveria ter apoiado o golpe militar. E alguns anos depois também, acho que foi 2015, fez um meia-culpa de novo, falando sobre o debate que editou em 89. Então, essas duas desculpas, né, esses dois pedidos de perdão, eles representaram muito, eu acho, que para o jornalismo da TV Globo. Obrigado, Nara. Nós ainda vamos voltar a este assunto, mas agora eu falo com o Rodrigo Dias e o caso Marielle. Qual o impacto essa investigação recebe a partir desses novos fatos que foram colocados pela reportagem da Rede Globo? Então vou me ater um pouco ao crime em si da Marielle, né? E eu acho que esse crime ele tá muito inserido a esse caos que está vivendo o Rio de Janeiro, né? Essa mistura dessa relação cada vez mais promíscua e que você cada vez vê menos barreira entre o que é Estado, o que é milícia e essa relação com o tráfico e com, enfim, que toda essa rede aí que tem tomado conta do Estado do Rio de Janeiro, né? Porque é impressionante você ter 600 dias que foi executada uma vereadora de mandato no Rio de Janeiro, você não ter ainda como saber quem foi e qual foi a motivação desse crime, né? Esse crime, ele reúne acontecimentos curiosos, né? Você teve desde conselheiros de tribunais de contas, como Domingos Brazão, que identificaram que ele e mais outras 4 pessoas estavam buscando obstruir as investigações do assassinato. Você teve mudança na promotoria, você teve a Polícia Federal tendo que se envolver com o caso, enfim, é um crime que você percebe que existem atores dentro da própria estrutura do Estado que não querem e não têm vontade que ele seja solucionado. Até aí já é uma situação que nos chama bastante atenção, mas aí você cria agravantes, né? Porque aí você identifica o possível autor do crime e é interessante perceber que foi um crime que teve um dos locais aí principais de investigação a internet, né? Foram através das pesquisas que o Rony Lessa fez, que identificaram no seu IP. Os réus nesse processo são o PM reformado Rony Lessa, acusado de atirar em Marielle Anderson, e também o ex-policial militar Elcio de Queiroz, acusado de dirigir o carro. Os dois estão presos no presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e por isso devem... E através do Google Maps e através de um sistema de monitoramento, de rastreamento de carros, que é o OCR, que conseguiu identificar todo o percurso aí que o carro de placa clonada fez nos últimos meses, que pode associar aí esse crime à figura do Rony Lessa, apesar de ainda não ser conclusivo. Mas a situação vai ficando pior quando você identifica que o criminoso mora no mesmo condomínio que o presidente da República. E não só isso, que você vai desdobrando para que vários familiares da família Bolsonaro tenham vínculos próximos com personagens desse escritório aí do crime e com a milícia. Aí você tem esse novo capítulo aí dessa história, que foi essa notícia do Jornal Nacional, desse interfonema do porteiro para o seu Jair, para liberar para a entrada no condomínio de um dos assassinos aí, de um dos envolvidos no crime da Marielle. O que mais me impressionou disso tudo, que eu destacaria, foi a reação quase que imediata do presidente em relação a esse acontecimento, de uma forma visivelmente de um descontrole emocional, com ameaças feitas à Globo de uma forma muito clara. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Que o processo da renovação de concessão não vai ser perseguição, nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma, mas o processo... Inclusive, em relação a não renovar a concessão da Rede Globo, a gente tem visto desde o começo do mandato do presidente uma clara preferência por ele, e ele deixa isso
muito claro pela Rede Record e também pela SBT, inclusive muitas das exclusivas do presidente ele tem dado para essas duas emissoras. Então, desde o começo, o presidente escolheu como inimigos da comunicação aí a Rede Globo e também um outro jornal que é a Folha de São Paulo, e você percebe uma tentativa constante de desqualificação para com o público do presidente, aproveitando dessa rede de influência dele dentro das redes sociais da TV Globo. Esse caso da Marielle, ele ilustra bem o que é o Rio de Janeiro, né? A política do Rio de Janeiro. E é um caldeirão, porque no Rio de Janeiro você tem a sede da TV Globo, você tem o governador Witzel, que é um potencial candidato à presidência, você tem ali a base da família Bolsonaro, ou seja, além do presidente, você tem mais 3 filhos que têm suas bases no Rio de Janeiro, a própria Marielle e as milícias que são poderosas ali, o envolvimento da família Bolsonaro com as milícias. E além disso, você tem outros entes ali da sociedade carioca que estão presentes na política. Você tem os bicheiros, o pessoal das escolas de samba, da Liesa, e os próprios traficantes também, o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Todos eles têm seus representantes na política do Rio de Janeiro e é tudo misturado ali. Você não sabe, não tem como identificar muito bem quais são os representantes de quais áreas. As milícias andam juntas ali protegendo alguns outros setores da sociedade e é tudo muito bagunçado. Eu morei no Rio de Janeiro, fiz essa cobertura política lá por 2 anos e é muito assustador como você vê as conexões e você encontra as mesmas pessoas nos mesmos lugares, morando muito próximos umas das outras e tendo amigos em comum e um namorado de um que é filho de não sei quem, que é primo de não sei quem. Então toda essa bandidagem com os políticos, eles estão muito unidos ali. E fica muito claro quando você tem alguém que confronta isso e que quer acabar com essa suruba, não sei qual palavra usar, mas que quer acabar com esse conluio que existe, é uma ameaça a esse status quo, né, dessa bandidagem. Esse caso, para mim, ainda vai ter muitos desdobramentos, porque ainda acho que existem lacunas. Primeiro, eu li recente a carta do Ali Kamel, que é o diretor de jornalismo da TV Globo, mostrando todos os procedimentos do jornalismo investigativo que eles fizeram no editorial do Rio de Janeiro. Achei curioso ele falar que em Brasília, uma das fontes é uma pessoa muito próxima ao Jair Bolsonaro, que nos levanta dúvidas será que isso também não foi uma tentativa do próprio presidente de jogar uma isca e que a TV Globo acabou caindo nessa isca para logo em seguida descredibilizar a própria TV. Assim, a gente vem vivendo numa era muito complexa, uma era que a gente tem chamado da era da pós-verdade, né? Então, essa tentativa constante do governo de descredibilizar a grande imprensa, que querendo ou não, por mais críticas que a gente possa ter, é uma das fontes importantes aí de informação que a gente consegue ter como informações mais fidedignas, como informações mais confiáveis. Isso só faz fortalecer essa rede paralela de notícias que a gente não consegue credibilizar se são verdadeiras ou não. Então, isso fragiliza uma das fontes hoje de notícias que são credibilizadas como verdadeiras, né? Então, para mim, isso também está inserido dentro de uma estratégia de atuação do presidente em relação a esse tipo de comunicação. É claro que a Globo ainda é uma empresa familiar, a família Marinho, que é do Rio de Janeiro, assim como a base eleitoral do Bolsonaro, assim como a base da Marielle. Uma das famílias mais ricas do Brasil, mais poderosas do Brasil. A família Marinho ainda comanda os principais postos da empresa, né? Tem o principal interlocutor com os políticos da família é o João Roberto Marinho, ele que está em todas as sessões do Congresso em homenagem à TV. É ele que conversa com os ministros e com os próprios presidentes, ou pelo menos conversava, né? Nos últimos governos, a relação da Globo com o Palácio do Planalto era ruim,
mas tinha diálogo, né? Era difícil, era um diálogo complicado, mas existia um diálogo. Eu acho que no governo Bolsonaro esse diálogo está interrompido. Não tem mais por onde tentar. Então, eu acho que agora é uma guerra mesmo. Eu acho que a escalada de denúncias deve continuar e vários outros veículos vão ter que correr atrás para conseguir competir por furos, né? O Grupo Globo tá numa frente aí que eu acho que o Bolsonaro já identificou há muito tempo. E uma outra coisa que eu queria observar é que o poder da TV Globo que a gente tinha no passado, na década de 80, na década de 90, para eleição e para influência da opinião pública, você vê que já diminuiu bastante, né? Tanto é que o Bolsonaro, que sempre foi uma pessoa não grata para a família Marinho, foi eleito com redes sociais vindo aí, né? Então, só pra gente ficar aí com a pulga atrás da orelha, pensando no que será, não só da TV Globo, mas o que será da televisão aberta brasileira. Mas o que eu acho que é importante, que toda a sociedade tem que cobrar disso tudo, é que esse caso da Marielle seja resolvido. Não é possível que a gente está há mais de 600 dias em que a gente não consegue identificar as motivações para um crime de uma vereadora em mandato, um crime de grande repercussão nacional e que me mostra, assim, talvez uma falência das nossas instituições hoje, assim. Muito me espanta esse país que a gente vive, em que há uma promiscuidade de um grau tão elevado entre essa relação entre milícia, que é uma organização criminosa, é uma organização criminosa que nos assusta mais porque vem da parte de quem teoricamente deveria oferecer a nossa segurança, quem deveria garantir a segurança pública, essa relação com governos, essa relação com os nossos políticos, enfim. A gente precisa saber e o Brasil precisa saber quem matou Marielle. Algo que chama muita atenção no caso da Marielle é porque numa cidade onde há tantos interesses maiores, como no Rio de Janeiro, uma figura como ela, de uma vereadora, tenha causado tantos transtornos a ponto de gente tão poderosa ter interesse na morte da Marielle. Se algum de vocês pudesse falar sobre isso, seria importante para a gente entender por que a morte da Marielle interessava a gente tão poderosa. O Marcelo Freixo, que é deputado federal hoje, ele, quando estava na política local, ele foi ameaçado várias vezes. Inclusive, ele ainda é ameaçado de morte, porque ele enfrentou esses milicianos, ele instalou a CPI, ele fez um monte de coisa lá. E a Marielle estava sendo considerada uma herdeira desse capital político do Marcelo Freixo lá. Então, é muito grave isso, porque toda vez que você tem uma voz que se levanta contra a milícia, contra essa corrupção que é endêmica no Rio de Janeiro, contra a violência policial, você tem aí um aparato muito grande contra essas vozes. E o menor indício de que uma das famílias mais poderosas hoje no Brasil pode estar envolvida não só com esse crime, mas com essa organização das milícias, isso que é o mais assustador. Mesmo que o presidente em si e ele mesmo não tenha nenhum envolvimento diretamente com o assassinato da Marielle, é de se pensar, é de se imaginar quão próximo ele ou os filhos ou a família Bolsonaro é de um movimento miliciano que já está comprovado que teve envolvimento com essa morte. Muito obrigado, Nara. Muito obrigado, Rodrigo Dias. Vamos continuar com o nosso radar ligado para este e outros assuntos de grande interesse da população brasileira. Gente, eu quero pedir desculpas aí pela voz meio baqueada de hoje. Essa semana passei um pouco mal de saúde, mas dizer que é sempre um prazer estar participando desse nosso podcast. Obrigado, Nara, pelas tuas contribuições sempre excelentes, Osímpio também. E é isso. Quem está nos escutando, continue nos escutando, divulguem e façam suas sugestões, opiniões, críticas e vamos continuar esse debate aí que semana que vem tem mais. Abraço, até a próxima semana. Então, para finalizar, Osímpio, quero falar para o pessoal aí continuar
curtindo o nosso Instagram, o desenquadrados.ok, mandando os seus comentários. Eu estou recebendo vários feedbacks dos episódios anteriores. Quero agradecer e um beijo até a próxima semana. Tchau! Avisando a todos que o podcast Desenquadrados, a partir da próxima semana, vai ao ar às terças-feiras, no final da tarde das terças-feiras. Este episódio teve áudios do Jornal Nacional e Globo News. Nos deixem suas críticas e sugestões nos seguindo no Spotify ou SoundCloud, pelo blog em desenquadrados.com ou ainda pelo Instagram.